Oi meninos, eu estou aqui de volta agora para comentar as questões. Acredito que vocês já devam ter visto o vídeo eu comentando o conteúdo, e é sobre as funções da linguagem, funções da comunicação. E vocês acharam difíceis as questões, acharam fáceis? Eu acredito que vocês tenham achado fácil. Esse assunto não é um assunto complicado, mas é importante reforçar que ele é muito cobrado no Enem, e aí por isso que eu estou priorizando aqui a gente falar um pouquinho sobre ele. Tá bom? E aí, a gente vai comentar agora. E antes de comentar, eu queria só fazer um apanhado bem rápido das 6 funções da linguagem, tá? Antes da gente começar. Então, vamos lá. Então, nós temos a função emotiva, função conativa apelativa, função poética, função metalinguística, função fática e a função referencial, ok? Característica de cada uma. Função emotiva: foco é o emissor, subjetividade, expressão de sentimentos, de emoções, tá? Uso da primeira pessoa. A função apelativa ou conativa: o foco é no receptor, então a gente tem como característica aí verbos no imperativo, né? O texto fala diretamente para quem está recebendo a mensagem, geralmente nas propagandas, predomina essa função conativa apelativa, tá? Depois a função poética. A função poética, ela está diretamente relacionada à mensagem. Então essa mensagem vai ser uma mensagem transmitida de uma maneira bonita, de uma maneira diferente, a preocupação estética, tá? A preocupação artística do texto, da construção do texto, tá bom? Depois a gente tem a função metalinguística, cujo foco é o código, ou seja, o código para falar do próprio código. Daí a gente tem música falando de música, poema falando do próprio ato de fazer poema, e por aí vai. Depois nós temos a função fática, cujo foco é o canal da comunicação, então é testar o canal da comunicação, saber se ele realmente está sendo efetivado. E depois a gente tem a função referencial, cujo foco é o referente ou assunto. Então aí nessa função, a linguagem ela vai ser mais objetiva, ela vai ser mais direta, né? Vai tratar de um assunto de maneira mais objetiva, tá? Então, agora vamos para as questões, tá? E a primeira questão aqui é do Enem de 2010. Eu não vou ficar lendo o texto todo, tá? Mas eu acredito que vocês já tenham lido tudo, então não tem por que eu estar lendo o texto todo, até mesmo porque o vídeo vai ficar muito grande. Então, vamos lá. O texto é Canção do Vento da Minha Vida, tá? E se a gente olhar aqui a referência, é um poema do Manuel Bandeira. Então, olha só, gente, é um poema. Se é um poema, obviamente a gente vai ter a função poética, tá? Professora, sempre o poema vai ter a função poética? Olha, vai ter a função poética. Agora, pode ter outra função da comunicação que vai predominar, tá bom? Então, vai depender muito do texto. Então, sem ler o texto, porque eu acredito que vocês já tenham lido, não que eu esteja dizendo que não precisa ler o texto, mas só porque vocês já responderam, tá? Então, a primeira questão: predomina no texto a função da linguagem. Predomina no texto a função da linguagem. Fática, metalinguística, conativa, referencial ou poética? Olha, gente, aqui nesse texto, como não é um poema falando de poema, como a predominância aqui não é a exposição de sentimentos, do eu lírico, que seriam características aí de um poema, né? Então, obviamente, a função predominante aqui vai ser a função que é poética. Então, a alternativa correta, letra E, função poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Aí, se a gente for analisar a estrutura do texto, olha só, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Vejam essa repetição, né? Como as estruturas sintáticas do poema vão se repetindo para criar essa imagem diferenciada, né? Para criar esse texto de maneira diferenciada. Então, o foco aqui é a mensagem, né? A mensagem sendo transmitida de uma maneira diferente. Então, aí a função poética, tá? A segunda questão, também do Enem de 2010, traz esse pequeno texto e ele fala sobre o que é a biosfera. Nesse texto ele vai falar exatamente o que é a biosfera. Ora, gente, se o texto fala sobre um determinado assunto, né, trazendo conceitos de maneira objetiva, fatos reais, então, obviamente, a função predominante aí vai ser qual? Então, vamos lá para a questão. Olha só.
predomina a função da linguagem o quê? É emotiva? É fática? Poética? Conativa? Ou referencial? Obviamente é a função referencial, exatamente porque o texto trata de noções e informações conceituais, ou seja, é exatamente o conceito do que é a biosfera. É um assunto, é algo de maneira bem objetiva, tá? Então aí a predominância é a função referencial. A próxima questão, que é do Enem de 2011, o título do texto é Pequeno Concerto que Virou Canção. Olha só. Aí você olha lá na referênciazinha embaixo, é um texto do Geraldo Vandré é músico, então esse texto é uma música, Pequeno Concerto que Virou Canção, é uma canção, tá? E aí ele diz, antes da gente ir pro enunciado, você vê, se é uma música, então uma música, geralmente, as músicas têm um quê poético, né? Então, pode ser aí a função poética. Aí eu vou observar, o eu lírico fala dele mesmo, expõe sentimentos, emoções, se for, vai ser a emotiva. É uma música falando de música, se for, vai ser a metalinguística. Então, vamos aqui para o enunciado ver exatamente o que ele quer. Aí diz, a canção de Geraldo Vandré tem-se a manifestação da função poética. Ok, então ele já diz que predomina não, que tem a manifestação da função poética, que é percebida na elaboração artística, criativa da mensagem, a mesma coisa que ele disse na questão ali, na primeira questão, tá? Aí ele diz, por meio de combinações sonoras, rítmicas e tal. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se a presença também marcante da função emotiva ou expressiva. O que ele está dizendo aqui? Tem a função poética, mas o que vai predominar é a emotiva ou expressiva. E por que vai predominar essa função emotiva ou expressiva? Que características da função emotiva ou expressiva estão presentes nesse texto que o caracterizam como tendo a função emotiva ou expressiva? Então, vamos lá, ele diz aqui, imprime a canção marcas da atitude pessoal, seus sentimentos. Ora, ele não está falando de função emotiva ou expressiva? Então, função emotiva expressiva, lembrem, atitude pessoal, sentimento, subjetividade. Então, alternativa correta, letra A, ok? Vamos passar para a próxima. Uma questão do Enem de 2012, tá? E ele traz esse pequeno texto também, que é uma crônica. A gente não vai ler também, né? Acredito que vocês já leram, mas enfim, depois eu vou voltar um pouquinho no texto para comentar outras coisas. Então, ele diz, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções. É aquela coisa, tem uma função, mas também pode ter outra. Com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois. Ou seja, ele diz que aqui pode ter mais de uma, mas que a que vai predominar é a emotiva ou expressiva. Então, eu quero o quê? Característica da função emotiva ou expressiva. Mesma coisa da questão anterior. O foco é em quem? É o próprio código? Que é o que diz na letra A, ou é a letra B, a atitude do enunciador. Quem é o enunciador? É o mesmo emissor, é quem emite a mensagem. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Olha, se ele diz que a função predominante é emotiva, obviamente o que vai se sobrepor aqui é o quê? É o enunciador. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Mas, se a gente for analisar, qual seria a outra função que está presente aqui nesse texto também? Então, vamos voltar para o texto para a gente tentar ver. Aí ele diz, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Ou seja, não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. E o que ele está fazendo? Uma crônica. Uma crônica falando do próprio ato de escrever crônica. Então, qual é a outra função? Metalinguística. Se ele estivesse dizendo aqui no enunciado que a função predominante era a metalinguística, a alternativa correta seria letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Como ele está dizendo que a predominante é emotiva, então a alternativa correta é a letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe. Ou seja, o enunciador aqui está se sobressaindo, tá? Vamos para a próxima questão, que é do Enem de 2013. E aí ele fala, o título é lusofonia, e ele traz esse verbete, né, rapariga, de rapaz, mulher nova, moça, menina, meretriz, no Brasil. A palavra meretriz, popularmente como é conhecida essa palavra aqui no Brasil, tá? Não vou ler o texto agora,
só o iniciozinho aqui. Ele diz: escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever esse poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que quer dizer em Portugal. Olha só, gente, ele está dizendo: eu quero escrever isso aqui, mas eu não posso escrever dessa forma, porque aqui no Brasil tem essa palavra tem um significado, em Portugal tem outro, então se eu fosse escrever aqui eu teria que usar outras palavras, enfim. Ele está falando do próprio ato de escrever o texto, tá? Aí, vamos lá, quinta questão diz o seguinte: o texto traz em relevo as funções metalinguística e poética, tá? Metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Então, ele está focando aqui no caráter metalinguístico do texto. Por que esse texto também é metalinguístico? Então, vamos lá. Metalinguístico é porque é o código falando do próprio código. É o texto falando do próprio texto. Onde é que está dizendo isso? Na letra D. Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Ele está discutindo sobre o ato de fazer a própria obra, que é, no caso aí, o texto, tá bom? Próxima questão do Enem de 2015. O texto, o título diz assim: 14 coisas que você não deve jogar na privada. Olha só, 14 coisas que você não deve jogar na privada. Fala sobre um assunto, né? Um tema, um determinado tema. Fala sobre lixo, fala sobre poluição. Então, o foco aqui, o que está sobressaindo é o assunto, tá? Já adiantando. Então, vamos lá. O texto tem objetivo educativo, informar. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, foco no interlocutor. Se o foco é no interlocutor, então a função é qual? É a função conativa ou apelativa, tá? Que caracteriza a função conativa da linguagem. Predomina também nele a função referencial. Então, ele está dizendo assim, ó, aqui nesse texto tem a função conativa, o apelativo, porque ele está focando no emissor, no interlocutor, mas ele também predomina a função referencial, tá? E aí ele quer as características da função referencial desse texto. Antes de falar das características da função referencial desse texto, vamos ver por que ele tem a função conativa. Olha só, bem aqui no finalzinho ele diz: jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tal, podem ser levados a pontos e tal e tal. Quando ele diz assim, jogue esses produtos no lixo comum, tá? Ele tá fazendo o quê? Tá falando com o interlocutor. Olha, interlocutor, faça dessa forma, tá? Ele tá instruindo o interlocutor a tomar uma certa atitude. Então, essa é a característica da função conativa ou apelativa. Mas aqui a questão está perguntando da função referencial. Então, vamos lá para as alternativas. Por que aqui predomina a função referencial? Porque desperta no leitor sentimento de amor pela natureza. Letra B, porque informa o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-os sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Ok. Letra B, a função referencial aqui predomina exatamente porque o texto tem como função informar o leitor sobre as consequências da destinação do lixo, ok? Então, essa questão aqui, a alternativa correta é a letra B, tá? A próxima questão é do Enem de 2017, então ele traz dois textos, texto 1, texto 2, que depois eu vou fazer uma aula para vocês falando dessa comparação entre os textos, tá bom? E o texto 1, ele fala o seguinte: fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores. Opa, ele tá falando de gramática normativa, de língua, né, de linguagem, um texto em língua portuguesa falando de gramática normativa da língua portuguesa. Então, já vão percebendo aí qual é a função. O texto 2, ele diz: gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Ele tá falando do que aqui, gente? Da palavra, do ato de falar, do ato de dizer, do ato de usar as palavras. E ele tá falando isso tudo utilizando o quê? Palavras. Então, palavra para falar de palavra.
língua portuguesa para falar de língua portuguesa, tá? Sempre que você tiver um texto falando sobre o próprio texto, sobre palavras, sobre o uso da língua, pode ter certeza que qual é a função? Vamos ver aqui. Então, a 7ª questão. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2, né? Qual é? Pelo que a gente já pôde ver aí, se é um texto falando sobre a palavra, sobre língua, então qual é a função? É a função que? Metalinguística. Mas vamos ver, ele não é exatamente isso que está nas alternativas, né? Então, as alternativas vão muito mais além do simples dizer qual é a função predominante aí. Então, a função que predomina nos textos 1 e 2, né? Destaca o como se elabora a mensagem, considerando a seleção, combinação, sonoridade do texto. É isso que está predominando aí? É a estética do texto? É a forma como a mensagem está sendo elaborada? Não, se fosse, seria a função poética. Coloca como foco o com que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado, o seu próprio objeto, ou seja, o código, falando do próprio código, sim, alternativa correta, letra B. Focaliza o quem produz a mensagem? Não, quem produz a mensagem é o emissor, nesse caso aí seria função emotiva. Letra D, orienta-se no para quem? Não, porque aí seria a função conativa apelativa. E a letra E enfatiza sobre o que? Não, porque se fosse sobre o que, seria a função referencial, tá? Então, a alternativa correta, letra B, com o que é exatamente o próprio código. Código falando do próprio código. E agora, nossa última questão é do Enem de 2018. Se eu não estou enganado, no Enem de 2018 caíram 2 ou 3 questões sobre as funções da comunicação. Então, o texto, né, fala deficientes visuais, já podem ir a algumas salas de cinema, já começa falando sobre a questão dos deficientes visuais, tá? Aí a 8ª, vamos lá, pergunta o seguinte, diz o seguinte: por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que. Então, função referencial foca em quê? No assunto, no tema que está sendo discutido. Como a gente já viu aqui, o tema é sobre a questão dos deficientes visuais, né? E pelo que a gente lê aqui, a questão da acessibilidade a alguns lugares. Então, vamos lá. Referencial porque há nele a presença de elementos que buscam convencer o leitor. Não está tentando convencer o leitor de nada. Se fosse, seria a função conativo apelativa. Definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Está definindo aqui o aplicativo? Vamos ver. Evidencia a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Não é subjetividade, não fala nada aqui de emissor. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Sim, usa a linguagem denotativa e expõe dados sobre o aplicativo. Então, a resposta correta, letra D. O objetivo é manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação? Não. Não está testando o diálogo com o leitor. Se tivesse como objetivo testar o diálogo com o leitor, seria a função fática, tá bom? Então, ele predomina a função referencial por isso, porque expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem objetiva, a linguagem real. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem. Eu vou estar preparando material, mas eu vou tirar uns diazinhos para atender as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.